Alô amigos, bem-vindos ao Washington Fora de Horas aqui da Voz da América, fora de horas e também fora de DC, algures em Virgínia, a tornar este programa informativo possível nas condições que nós temos. O Washington ainda continua a observar medidas de confinamento e nós ainda não podemos voltar à nossa casa, que é a Voz da América, para as transmissões nas condições de estúdios, mas fazemos todo o possível para trazer a informação a toda a nossa audiência. Eu sou o Amancio Miguel e nos próximos 30 minutos irei falar, entre outras notícias, daqui dos Estados Unidos. O estado de Mississippi retira símbolo confederado da bandeira do seu estado. Em Angola, a oposição critica despedimentos massivos no maior banco público em tempos da pandemia da Covid-19. Em Moçambique, mais de 250 ex-guerrilheiros da Renamo irão entregar as suas armas. É o processo de desmilitarização em curso naquele país. Já temos os nossos amigos a fazerem um contacto habitual através da plataforma Facebook. O Fiji de Guida, que diz boa tarde, está na Guiné-Bissau, e a Sandra Helena, que diz bom dia, está em Cambridge, Massachusetts, aqui nos Estados Unidos da América. Antes de passarmos para aquilo que são as datas que marcam este dia 1 de julho, quero partilhar duas produções interessantes da Voz da América que vão acontecer na próxima sexta-feira. Primeiro, teremos o habitual Angola Fala Só, em que teremos como convidado Albino Paquice, que é teólogo, analista e jurista, e o tema da conversa que iremos ter com ele no programa Angola Fala Só será que futuro para a Igreja Universal em Angola. Envie as suas questões para o nosso WhatsApp, que é o +1 908 652 4584. Teremos também nesta sexta-feira o especial Covid-19, Caminhos Futuros, com vários convidados. Esta é uma produção da Voz da América de parceria com a televisão de Cabo Verde, com a TV Zimbo de Angola e a televisão de Moçambique, obviamente de Moçambique. E agora, antes de desenvolvermos as notícias de destaque que temos, vamos recordar alguns factos da história. No dia 1 de julho de 1961, nascia em Sandringham, na Inglaterra, Diana France Spencer, mais conhecida como Diana, a Princesa de Gales. No dia 29 de julho de 1981, ela casou com o príncipe Charles. Teve dois filhos, o Charles e o William, ou melhor, o William e o Harry. O William, que nasceu em 1982, e o Harry, que nasceu em 1994. Ela viria a perder a vida a 31 de agosto de 1997, num acidente de carro em Paris, a capital da França. Em Moçambique, num dia 1 de julho, nasce a cantora Isabel Novella. Outras datas na história: 1 de julho de 2004, o mundo perdia um dos seus maiores ícones do cinema. Estou a falar do ator norte-americano Marlon Brando. Ele perdeu a vida aos 81 anos, aqui nos Estados Unidos, em Los Angeles, vítima de insuficiência respiratória. Recordar que durante a década de 1970 ele teve o Oscar de melhor ator pela sua atuação como Don Vito Corleone no filme O Poderoso Chefão, isto de 1972, de Francis Ford Coppola, e também pelo seu papel como Coronel Walter Kurtz no famoso filme Apocalipse Now, de 1976. 1 de julho de 1997, diz a história, a cidade de Hong Kong retorna às mãos da China depois de mais de um século de domínio britânico. E agora vamos às notícias, sem antes dizer alô, muito obrigado Pedro Gonga por estar a seguir o Washington Fora de Horas a partir da banda de Luanda. Notícias, começamos aqui nos Estados Unidos. O estado americano do Mississippi vai trocar de bandeira, o único que nos Estados Unidos ainda tem uma bandeira com emblema confederado ligado a grupos racistas e supremacistas brancos. O anúncio foi feito pelo governador republicano Ted Reeves nesta terça-feira, dia 30, que foi ontem, depois da decisão do Congresso do Estado no dia 28, na sequência de intensos debates levantados após a morte do afro-americano George Floyd. Uma comissão vai desenhar a nova bandeira, que não poderá ter o símbolo confederado e deverá conter a inscrição In God We Trust.
em Deus nós confiamos. Numa breve entrevista, o governador Reeves pediu reconciliação e unidade e disse: somos um povo resiliente conhecido pela sua hospitalidade. A bandeira do Mississippi tinha o símbolo confederado no canto superior esquerdo há 126 anos. O símbolo foi colocado em 1894 por parlamentares do Estado que se opunham à conquista dos direitos dos negros americanos no período pós-abolição, isto após a Guerra Civil Americana de 1861 e 1865. Antes, uma bandeira do grupo de confederados, o símbolo foi adotado por grupos supremacistas brancos como o Ku Klux Klan. Continuamos com mais notícias das Américas. Dissidentes, artistas e jornalistas cubanos disseram na terça-feira ontem que agentes dos serviços de segurança do governo vigiaram suas casas no dia para impedir que eles comparecessem em protestos marcados por conta do assassinato de um jovem negro por parte da polícia. Pelo menos 40 ativistas dissidentes também foram detidos pela polícia, de acordo com o grupo de direitos de exilados, o grupo Cubalex. Alguns foram liberados posteriormente. Entre os detidos estavam a artista Tânia Bruguera, em Havana, e o líder do grupo de oposição mais ativo de Cuba, José Daniel Ferrer, que se encontrava em prisão domiciliar na cidade de Santiago de Cuba. O governo, como habitual, não reagiu a pedidos da imprensa para comentar as denúncias. A convocatória para protestos surgiu depois da polícia ter baleado e morto um homem negro de 27 anos, de nome Hansel Hernandez. Uma mulher que se identificou como tia da vítima denunciou o assassinato nas redes sociais e pediu por justiça. O Ministério do Interior, no entanto, disse no sábado, na semana passada, em comunicado, que Hernandez cometeu um ato de vandalismo e começou a tirar pedras contra os polícias que o perseguiam, atingindo um deles no ombro. Vários locais estavam cercados pela polícia no dia de ontem e há informações não confirmadas oficialmente de que a empresa estatal de telecomunicações ECTEXA de Cuba cortou o serviço de internet desde a noite de segunda-feira. Vamos agora, depois de Cuba, vamos a Angola. Os partidos de oposição parlamentar em Angola manifestam-se contra os despedimentos de 1.600 trabalhadores do Banco de Poupança e Crédito, o BPC, e desvalorizam as prometidas indemnizações aos visados. A UNITA, o PRS e a Casa CE apontam o dedo ao partido no poder, o MPLA, delegadamente ter estimulado a falência daquela instituição bancária. O principal banco público do país anunciou que a partir do dia 13 de julho vai despedir um terço dos seus 4.800 funcionários como resultado do encerramento de 106 dependências em 13 províncias, 22 das quais em Luanda. A medida foi justificada pelo presidente do Conselho de Administração, André Lopes, com a necessidade, e citamos, de reduzir os custos operacionais da instituição em face da deterioração dos seus ativos, que, segundo afirmou, nos últimos 7 anos tiveram prejuízos acumulados de 404 mil milhões de kwanzas, equivalente a 700 milhões de dólares americanos, até dezembro de 2019. Aquele dirigente, André Lopes, prometeu um processo de despedimento gradual e por mútuo acordo com os abrangidos pela medida. A deputada Mihaela Weba, da UNITA, diz que o seu partido não concorda com o despedimento de trabalhadores em tempo de crise e acusa o partido no poder de permitir a redução dos postos de trabalho, contrariando as suas próprias promessas eleitorais. E ela disse: estão a criar problemas sociais no seio das famílias. Por sua vez, o presidente da Casa CE, Manuel Fernandes, exige do BPC seriedade no cumprimento da promessa de compensação dos trabalhadores. O Rui Malopa, secretário do PRS, considera incompreensível que o banco com capitais de Estado coloque na rua um número tão elevado de trabalhadores. O responsável do BPC disse, entretanto, que o redirecionamento da força de trabalho deverá obedecer modalidades de reforma antecipada, também afastamento de trabalhadores, extinção de postos de trabalho decorrentes do encerramento de agências e a rescisão contratual por mútuo acordo. Qual é que é a sua opinião sobre esta decisão? Angola
enfrenta também, tal como outras partes do mundo, o impacto socioeconómico da Covid-19 e mais esta e os partidos a reclamarem. Vamos continuar com mais notícias e agora vamos a Moçambique, sem antes dizer a mensagem, ou melhor, passar a mensagem que o Joaquim Matavel manda de Moçambique, diz que está ligado a partir de Maputo, concretamente no bairro Polana Caniço. Como é que está aí, Joaquim Matavel, como é que está aí no seu bairro o cumprimento das medidas de confinamento, distanciamento? Há este debate em Moçambique sobre a retomada das aulas. Qual é que é a sua opinião? Vai daí, Joaquim, vai mandar também a mensagem a reagir a esta provocação aqui do Washington Fora de Horas. Em Moçambique, mais de 251 ex-guerrilheiros da Resistência Nacional Moçambicana, que é a RENAMO, irão entregar as armas a partir desta semana em Muxungue, centro de Moçambique, concretamente na província de Sofala, isto no âmbito de um acordo de paz assinado entre o Suf Mamad, o líder da RENAMO, e o presidente de Moçambique, Filipe Jacinto Nyusi. Pelo menos 5.000 elementos da ala armada da RENAMO deverão ser abrangidos pelo processo chamado desmilitarização, desarmamento e reintegração, e até agora menos de 350 entregaram as suas armas. Um dos desafios, dizem analistas deste processo, é a inclusão do grupo liderado por Mariano Nhongo, um general da RENAMO que recusa a liderança do Suf Mamad e tem reivindicado por um lado e por outro lado acusado de ataques no centro do país. O último ataque não passa uma semana que aconteceu naquela região de Moçambique. Ainda de Moçambique, chegam-nos notícias de que os familiares dos jornalistas Ibrahim Mbaruco de Palma, Cabo Delgado, estão irritados com o que consideram silêncio assustador e desumano das autoridades na investigação do seu desaparecimento. O irmão de Ibrahim, Juma Mbaruco, disse: "Estamos preocupados, passa muito tempo." A frustração de Juma Mbaruco agrava-se pelo facto de os telefones de Ibrahim Mbaruco, que é o seu irmão, terem estado aparentemente com sinal. Os telemóveis ficaram desligados desde o dia 10 de abril e só voltaram a chamar no dia 8 e 9, disse a Voz da América Juma Mbaruco. Após notar que os telefones tinham sinal, continua Juma, comuniquei ao investigador do Serviço Nacional de Investigação Criminal, CERNI, que prometeu fazer um trabalho e desde lá não disse mais nada. As várias chamadas feitas não foram atendidas e Juma estranha o facto das autoridades não responderem mesmo após esta nova pista. Entretanto, também contactamos o MISA Moçambique, que, na voz do seu diretor executivo, Ernesto Nhanal, diz que a organização está a realizar um novo inquérito para o esclarecimento do desaparecimento de jornalista, que deverá estar concluído na próxima semana. Recordar que este jovem jornalista de Palma, Cabo Delgado, que trabalhava na rádio comunitária local, desapareceu a 7 de abril deste ano. Há várias informações sobre o seu desaparecimento e o convido a seguir a página da internet da Voz da América, que é www.voaportugues.com. Temos amigos a seguirem-nos na capital da Guiné-Bissau, Bissau e Santa Luzia, e também temos de Luanda o Eduardo Matias Cido. Queremos também os comentários de como é que as nossas comunidades, como é que os nossos países reagem às suas medidas em relação ao estado de emergência na resposta à Covid-19 para que esta doença não atinja mais pessoas. Antes de irmos para o Brasil, onde há uma medida nova que vai restringir viagens de todo o mundo, vamos passar à última notícia que temos neste Washington Fora de Horas de Moçambique. O Banco Mundial nomeou a zimbabuiana Aida Sharai como nova diretora para Moçambique, com efeitos a partir deste 1º de julho. Em nota, o Banco Mundial diz que a nomeação de Sharai surge numa altura em que a sua delegação de Moçambique trabalha para fazer face aos efeitos da Covid-19 e tem em carteira o apoio para o aumento da resiliência fiscal, económica e social, providenciando excepcionalmente uma operação de apoio ao orçamento.
O apoio ao orçamento, recordamos, havia sido cortado em abril de 2016, após a descoberta de dívidas de pelo menos 2 mil milhões de dólares americanos contratados por Moçambique sem o conhecimento do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional. A nova diretora vai a Moçambique depois de ter dirigido o escritório do Banco Mundial para o Nepal, Sri Lanka e Maldivas. Nestas condições de trabalhar em casa, por vezes batem-nos a porta e devem ter notado que alguém bateu a porta, mas vou fazer uma magia para não perturbar a nossa emissão e vamos continuar. Temos a mensagem do Gilvan Vicente que diz: olá, boa tarde, está ligado a partir da Guiné-Bissau. Tal como havia prometido, temos notícias também do Brasil. O governo do presidente Jair Bolsonaro vai restringir por 30 dias a entrada no Brasil de estrangeiros de todas as nacionalidades por causa da pandemia da Covid-19, doença respiratória causada pelo novo coronavírus. Esta é uma notícia da Reuters que cita uma edição especial do Diário Oficial da União da noite de terça-feira. A decisão foi tomada com base em recomendação técnica da Agência Nacional de Vigilância Sanitária e se aplica à entrada de estrangeiros por via terrestre, aérea ou aquática. Há algumas exceções nesta medida. Imigrantes com residência permanente ou por prazo determinado no país, profissionais em missão num organismo internacional, passageiros em trânsito que não deixaram a área internacional do aeroporto e estrangeiros que tenham companheiro ou filho brasileiro. A medida também isenta da restrição à fronteira terrestre com a Venezuela e determina ainda outras exceções relativas, por exemplo, ao transporte de cargas. O Brasil, recordamos, é o segundo país do mundo em número de casos e mortes causadas pela Covid-19, atrás apenas dos Estados Unidos e também, segundo dados do Ministério da Saúde, o país tem mais de 1.400.000 casos confirmados da doença e já teve perto de 60.000 mortes. Também no Brasil, os militares entregaram equipamento de proteção e remédios a comunidades indígenas isoladas na Amazônia, na fronteira com a Venezuela, de helicóptero e examinaram índios assustados para detectar a Covid-19. Nenhum dos índios teve diagnóstico positivo nos exames rápidos que foram feitos, mas a pandemia do coronavírus ameaça dizimar dezenas de tribos da Amazônia que não têm imunidade para doenças externas e cuja vida comunitária impede o distanciamento social. A operação para ajudar os Yanomamis, que moram na maior reserva do país, visa rebater, escreve a Reuters, as críticas de que o governo de Jair Bolsonaro não faz o suficiente para proteger os indígenas do contágio da Covid-19. Essa operação, que é feita em conjunto com todas as forças armadas, tem a principal importância em fazer o rastreamento através do teste da Covid nas aldeias Yomanamis, aqui próximas, disse o capitão e médico naval Jarbas de Souza. O nosso amigo Guida diz que na sua cidade não cumpre as mensagens do governo que diz ao distanciamento social ou outras. Esta é uma mensagem que está disponível no nosso Facebook da Voz da América. Aliás, esta questão do distanciamento e outras preocupações que os nossos telespectadores e ouvintes de rádio têm em relação à Covid-19 são respondidas num programa especial que iremos passar na próxima sexta-feira. Fique atento também à publicidade sobre este programa, o Covid-19 Caminhos Futuros, que a Voz da América fez de parceria com a TV Zimbo de Angola, com a TCV de Cabo Verde e com a TVM de Moçambique. Vamos continuar com mais notícias neste Washington fora de horas da Voz da América. O rei da Bélgica, Filipe, expressou profundo pesar ontem pelo sofrimento e pela humilhação infligidos à República Democrática do Congo durante os 75 anos que passou sob domínio belga, escreve a agência de notícias Reuters. É a primeira expressão de pesar manifestada por um monarca reinante na Bélgica em relação ao passado colonial, informou o Palácio Real. A declaração faz parte de uma mensagem
ao presidente do Congo, Félix Tshisekedi, para assinalar o 60º aniversário da independência do país, um país da região centro-austral de África. Quero expressar o meu profundo pesar por essas feridas anteriores, cuja dor é regularmente revivida pela discriminação que ainda está presente demais nas nossas sociedades, disse a carta vista pela agência de notícias Reuters. O Congo alcançou a independência em 1960, após ter sido uma colónia belga por 52 anos. Estima-se que milhões de congoleses tenham perdido a vida entre 1885 e 1908, a altura em que o rei Leopoldo II declarou a região como propriedade pessoal. Durante o governo de Leopoldo, atos de crueldade foram cometidos, enquanto o período colonial subsequente causou sofrimento e humilhação, escreveu o rei Felipe da Bélgica. Uma breve nota sobre o desporto, antes de passarmos para o que é trending neste dia 1 de julho. O sorteio do Campeonato Angolano de Futebol, o Girabola 2020-2021, será a 8 de julho e o início da prova está agendado para 15 de agosto, embora sujeito à evolução da Covid-19, isto segundo disse a Federação Angolana de Futebol. Para a época 2020-2021, 16 equipas estão já confirmadas na prova. Quando foi interrompido em março, o Campeonato Angolano de Futebol era liderado pelo Petro de Luanda com 54 pontos, menos 3 do que o 1º de agosto. Entretanto, o Petro de Luanda e o 1º de agosto irão representar Angola na Liga dos Clubes Campeões de África e o Sagrada Esperança e o Bravos de Maquis na Taça da Confederação. Antes de passarmos para o que é trending, quero agradecer a participação dos nossos amigos ouvintes que fazem os seus comentários. É verdade, o Joaquim Matavel já fez o seu comentário em relação à Covid-19, diz que o regresso às aulas em Moçambique é um ponto de interrogação para os pais e encarregados de educação, e diz também que vamos ver na prática no momento oportuno. Este é o debate que não é apenas de Moçambique, é de todos os países, a pedir maior segurança em termos de saúde, em termos de higiene nas casas de banho, por exemplo, da escola, para os meninos, para que este regresso às aulas seja saudável, porque muitos pais dizem que durante o período crítico da pandemia conseguiram proteger os seus filhos, mas não têm a certeza se nas escolas isso irá acontecer. Em muitas escolas de países que não investem muito na saúde, por exemplo, esta questão das casas de banhos é bastante crítica. O FIC de Gode diz que o início das aulas na Guiné-Bissau não vai surtir efeito porque a população não cumpre com as leis de distanciamento. São os comentários dos nossos amigos através do Facebook. Recordar também que este Washington Fora de Horas está disponível na plataforma YouTube. Vamos agora falar do que é notícia nas redes sociais, nas principais redes sociais aqui nos Estados Unidos e não só. Começamos pelo Twitter. Hoje, os americanos, especialmente os que seguem a modalidade desportiva beisebol, celebram o dia de Bob Bonilla. Bob Bonilla é um jogador reformado, já que fez um contrato de sonho com a equipa do Mets, quando em 2000 a equipa decidiu comprar o seu contrato por 5,9 milhões de dólares. Mas na altura o Mets não pagou esse valor a Bonilla e decidiu pagar-lhe anualmente perto de 1,2 milhões de dólares durante 25 anos, a contar de 2011 até 2035. Estou aqui a imaginar se ainda dá para eu começar a jogar beisebol, porque este salário dá para comprar algum chocolate. Este pagamento é feito a 1 de julho de cada ano, então isto quer dizer que o Bob vai receber o dinheiro. Domingo Julai diz que está em Moçambique, concretamente em Maputo, no dia em que o seu... Ele faz questão de trazer informação sobre o tempo. O céu está limpo, 24 graus, vamos também confirmar, e também faz um comentário em relação ao distanciamento. Diz que o governo do seu país fez a prorrogação do estado de emergência, relaxando medidas, onde se destaca
a reabertura gradual das aulas. Uma notícia que também a Voz da América publicou, mas uma reabertura gradual que é questionada por muitos, porque dizem que não há condições nas escolas, em particular as escolas públicas, que são aquelas que têm maior número de alunos em Moçambique. Vamos continuar. No Google, hoje é dia do Canadá. 1 de julho é o dia da celebração definitivamente no Canadá. Hoje é um dia de festa para os nossos vizinhos aqui do Canadá, que este ano vão ter que mudar a sua forma de festejar por causa, naturalmente, desta complicação que é a Covid-19. Todas as festas, os churrascos e até fogo de artifício vão ter que passar para o formato online. O Dia do Canadá lidera as pesquisas no Google nesta quarta-feira. Falando de dias, no próximo sábado, 4 de julho, é o dia daqui dos Estados Unidos e creio que a celebração também vai conhecer estas restrições. Começamos a viver uma nova realidade com muita coisa a ser online, o fogo de artifício online. Enfim, temos que fazer este sacrifício para que a situação da Covid-19 não seja péssima. No Facebook, 2 posts na mesma pessoa dominam o trending nesta plataforma. Os 2 posts, em segundo e terceiro, pertencem ao presidente americano Donald Trump, que num deles escreveu: à medida que eu vejo a pandemia a propagar a sua cara feia pelo mundo inteiro, incluindo o tremendo estrago que está a fazer aos Estados Unidos, eu fico mais e mais zangado com a China. As pessoas conseguem vê-lo e eu consigo senti-lo. Palavras do presidente Donald Trump. Este post teve 14 mil partilhas, mais de 260 mil reações e mais de 46 mil comentários. No entanto, estes números perdem para o post de Kylie Jenner, uma das irmãs de Kim Kardashian. Kylie publicou uma foto que domina o popular de hoje, rendendo mais de 7 mil partilhas e mais de 600 mil reações. No Instagram, a foto de Kylie Jenner atingiu mais de 8 milhões de gostos. Clique, 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 clique. E logo a seguir uma foto da atriz Jennifer Aniston a usar uma máscara e a apelar a todos que usem a máscara conquistou os internautas desta rede social. Jennifer Aniston lembra que é melhor usar a máscara e manter todos a salvo do que continuar a perder-se postos de trabalho e a levar os funcionários de saúde à exaustão. Mais de 5 milhões de pessoas puseram um gosto nesta mensagem e mais de 62 mil comentários. De facto, os grandes heróis nesta pandemia e também noutras são os funcionários de saúde, mas se nós não nos esforçarmos, podemos multiplicar esse esforço deles a zero. Vamos, nossos amigos, cumprir as regras. Lavar as mãos, colocar a máscara e evitar saídas desnecessárias. Vamos para aquilo que é interessante na nossa página da internet, www.voaportugues. 2 artigos chamam especial atenção dos internautas. A oposição angolana critica despedimentos massivos no maior banco público em tempos da pandemia. Cabo Delgado a ferro e fogo, exército diz ter tomado o controle de Mocímboa da Praia. Angola fala só, recordamos esta sexta-feira, Albino Paquice, teólogo, analista e jurista, é o nosso convidado e o tema é que futuro para a Igreja Universal do Reino de Deus em Angola. Envie a sua questão através do WhatsApp, mais 908-652-4584. Também na sexta-feira, a Voz da América traz o especial Covid-19, Caminhos Futuro, de parceria com a TV Zimbo de Angola, TCV de Cabo Verde e Televisão de Moçambique. Um grande abraço, um candando, um canimambo a todos que nos seguiram aqui nesta plataforma YouTube e também no Facebook. Amanhã, Washington Fora de Horas volta com mais notícias. Um grande abraço do Amâncio Miguel.